já sentiu a presença do Senhor nessa manhã? Bem, a gente tem que ficar ligadinho mesmo no trono, né? Quem já percebeu, ouviu Deus começando a falar desde o primeiro momento? O que Deus falou? Através dos cânticos. O que Deus ministrou no seu coração? Bem, cura. Primeiro o cântico sobre o Senhor é a rocha inabalável. Nós não conseguiríamos chegar até aqui se realmente nós não tivéssemos firmados nessa rocha. Uma coisa tem incomodado muito o meu coração, eu tenho compartilhado com algumas pessoas, são duas palavras que têm fervido na minha alma, que é sobre a apostasia e sobre a família. São duas coisas que têm incomodado, eu tenho buscado, eu queria pregar a respeito de apostasia, mas eu não tive tempo de buscar aquelas coisas profundas do Senhor, porque é uma palavra muito difícil de ser ministrada. E aí Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar e ela sempre vai cair nisso, na família. Quem tem percebido hoje que as famílias estão desestruturadas? Estou vendo alguém levantando a mão ali. As famílias estão precisando do quê? Dessa rocha inabalável, né? Mas eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu quero fazer, que nós vamos agora cobrir a nossa família. Fecha seu olho, não precisa ficar em pé, tá? Dá a mão para quem está do teu lado, para que haja concordância. Coloca a tua família no altar do Senhor. Deixa eu olhar para você. Coloque, cubra a sua família. Aleluia. Bem, quero começar dizendo assim que o mundo ele tem hoje bem evidente duas espécies, duas características bem específicas, tá? Competitividade e consumismo, tá? Alguém discorda disso? Tá? O que é competitividade? O bom não é o suficiente, tem que ser o melhor. Consumismo, o shopping, o comércio da TV, a compulsão em ter e o desprezo do ser. Isso tem gerado agressividade, tensão, estresse, perca de valores e tantas outras coisas. Tem sido também gerado pessoas enfermas no ponto de vista da alma e também nos relacionamentos. Não sabem amar, perdoar, aprende sim, desde pequenos, a desconfiar das pessoas e serem egoístas e superficiais. E a igreja? Como é que está a igreja? Nós estamos falando de uma sociedade, né? Tem uma má notícia. A igreja também está enferma. Estamos enfermos na ânsia de crescer, de buscar bênçãos imediatas e a prosperidade. Temos esquecido de ser igreja. A igreja fala muito de relacionamentos, mas ela não se relaciona. Você pode concordar comigo? Você pode concordar comigo? Amém? E estamos vivendo também nesse tempo de apostasia. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia e a cauterização da própria consciência. Eu vejo que isso tem acontecido de uma forma tremenda, tá? Às vezes, hoje nós temos muita forma, não é só a tenda que você ouve a palavra, tem muitas formas de você ouvir
o que Deus está fazendo na terra. Muitos aqui assistem e ouvem pregações direto na internet. Eu quero só te dar um alerta. Será que tudo que você tem ouvido realmente tem sido edificado na palavra de Deus? Gente, eu sempre digo que quando eu vou para a internet para alguma coisa, eu sempre vejo alguma coisa que não bate com aquilo que Deus programou e aquilo que Deus escreveu na palavra dele. Então, cuidado, porque hoje nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando a vida abundante mesmo. Mas será que essa vida abundante que eu e você estamos buscando, nós estamos buscando em Jesus? Porque todo mundo quer ser feliz. Quem aqui não quer ser feliz? Então a nossa ânsia é por isso mesmo, para sermos felizes, sermos prósperos. Só que peraí, aonde você está buscando? Tá bom. Igrejas que são chamadas evangélicas competem entre si. Sem falar das ovelhas, dos membros da igreja, que começam o quê? Eu vou para aquela igreja onde tem profecia, eu vou para aquela igreja onde eu gosto mais da palavra. Elas esquecem aonde elas estão plantadas, e aonde estão plantadas que ela tem que dar fruto. Aí fica aquela competição, não, porque agora eu vou pôr uma faixa lá, Semana da Prosperidade, vai atrair muita gente. A gente só coloca as faixas quando tem uma campanha específica, porque nós queremos ganhar realmente o bairro, tá? Então cuidado, tá? Você que tem negligenciado, talvez, aquela palavra que Deus tem para você, porque se você está plantado aqui, Deus vai falar com você aqui, amém? E começa, tá? Eu não fui no culto, mas eu vou lá na outra, eu vou na outra, eu vou na outra. Cuidado, tá? Isso é competitivo. Eu estou falando da competitividade das igrejas entre si, tá? Aí procura, as ovelhas procuram melhor sermão, melhor profecia, o maior movimento, né? Não se contentam, vou repetir, em estar plantados a uma igreja e serem fiéis a ela. Vamos ver alguns sintomas da enfermidade, tanto na sociedade como na igreja? Solidão. Nossa, tem tanta gente, né? Agora mesmo a Fernanda estava procurando apartamento para... Gente, se tem 300 e tantas pessoas morando no edifício, são 8 apartamentos por andar. Como é que se fala em solidão? Como é que se fala em solidão? Onde você vai ter aquelas filas imensas. Você vai no shopping no dia de sábado, você barra com as pessoas. E a solidão? O que é isso então? Tá? As pessoas estão cercadas de gente, mas vivem solitárias. Elas vivem com medo. Tá? Tem os condomínios fechados, internet. Tá? Quantos aqui testificam isso? A gente vive falando isso, mas quantos testificam que na sua casa seu filho passa um tempo enorme na internet? E você não está nem... Sabe por quê? Você está muito ocupada. Aí você tem tanta coisa para fazer. Né? Como é que você vai se preocupar com o teu filho que está lá na internet? Cuidado. Isso também nós temos que perceber. Às vezes nossos filhos estão solitários dentro da nossa casa. Eles estão se sentindo tão só, que para eles a companhia é realmente estar na internet. Quantos filhos, nós temos experiências e testemunhos daqui, que filhos, que filhas foram envolvidas por pessoas da internet, no lesbianismo. Por quê? A falha é da pessoa? A falha é da família. A falha é da igreja. Tá. Você sabia que o ser humano sozinho fica fragilizado? Eu sei disso. Ele tenta resolver os seus problemas sozinho e nessa busca ele encontra mais angústia ainda. Nós não andamos sós. Gente, não existiria igreja. Igreja é uma família. Se a igreja não for uma família, só que eu vejo assim, às vezes a igreja é uma família também desestruturada como as famílias que estão aí. Aí a gente vem, prega, fala, porque é para nós também. Não pensa que as famílias dos pastores são um must, não. Nós buscamos isso em Deus. E glória a Deus que Deus tem nos dado graça para colocar algumas coisas no lugar. Aquilo que você tem ouvido, você tem praticado, você tem tentado colocar no lugar. Gente, os aconselhamentos, a maioria dos aconselhamentos são problemas de relacionamento.
Agora, o que acontece nesse relacionamento? Falta de princípio da palavra. Se houvesse princípio, nós estamos atendendo pessoas fora da igreja. Nós atendemos um casal sexta-feira e eles tinham marcado, e por causa de um casal amigo fora da igreja nós atendemos. Eu falei para eles, olha, primeiro, para a gente atender vocês, nós precisamos do respaldo do seu pastor, da sua liderança. Segundo, nós não temos tempo, mas o maior desejo nosso é realmente ajudá-los. Gente, nós ficamos das 6h30 às 9h e pouco. Nós podemos falar muita coisa, tá? Para uma próxima vez. Problema, relacionamento com os filhos. Segundo casamento, tá? Segundo casamento, não sabiam se relacionar. Ou ela tem um filho e ele tem 2 filhos. E uma coisa muito séria, talvez isso ajude alguém que está no segundo casamento. O problema, eles diziam assim, não, porque o filho dela e ele, porque o filho e ela, o filho dele. Falei, pera um pouquinho, vocês casaram? Estão casados no papel e tudo? Então, acabou isso. Nossos filhos. Tá? Então, nós temos que mudar a nossa mente. Tá, então, olha a solidão que é estabelecida com toda essa confusão. Na igreja, tá? Se a solidão está instalada na família, no mundo, olha na igreja. A mesma situação. As pessoas estão cercadas de gente, não compartilham, não buscam ajuda, entram e saem do mesmo jeito. Mesmo que nós tivéssemos 100 pastores aqui para ajudar, seria pouco. A Bíblia diz o quê? Que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não é só os pastores que têm que carregar, nós devemos carregar uns dos outros. O que acontece, eu posso falar isso com maior tranquilidade, é que as mulheres, eu estou dizendo das mulheres porque as mulheres falam mais, né? As mulheres gastam tanto tempo no telefone com as irmãs falando mal dos outros. Você já pensou se elas gastassem esse tempo ajudando essas pessoas que precisam de ajuda? Quantas pessoas mais seriam ajudadas dentro da igreja? Elas sabem falar de tudo, menos dar o ombro para que o outro chore. Nós precisamos disso. Nós precisamos carregar os fardos uns dos outros. E carregar é carregar mesmo. É você, por exemplo, se a Manuela quer compartilhar um problema comigo, eu orar por ela, carregar junto com ela, chorar junto com ela e não compartilhar com mais ninguém. Tem mais essa. Porque tem gente que quer dividir o fardo do outro com o outro. Não é assim? E não é assim que nós temos que carregar. Você tem que compartilhar com alguém que você sabe que vai. E todos nós podemos fazer isso. É bíblico. É bíblico. Todos nós podemos carregar fardo. Tem gente que fala, ai não, mas eu não posso. Pode sim. Tá? Você tem Jesus como Senhor. Você crê que Ele já levou todas as suas dores e enfermidades na cruz do Calvário? Você crê que Ele dirige a sua vida? Você crê que a sua vida está nas mãos dEle? Então você crê também que você pode ajudar os outros. Tem muita gente aqui que ajuda, viu? Glória a Deus por isso. Eu estou alertando aqueles que não o fazem. Os que fazem, continuem carregando os fardos uns dos outros. Aí o que acontece? A pessoa se fecha. Por que ela se sente só? Ela chega, entra e sai. Porque ela não viu um ombro amigo. Ou se não, ela teve uma decepção. Até com o pastor, né? Porque está sujeito. Ela teve uma decepção, aí ela se fecha, ela não quer compartilhar com mais ninguém. Está errado. Você já pensou que se Jesus tivesse desistido de nós, cada vez que nós falhamos? Você já pensou nisso? E Ele não desiste. Tá? Então nós não podemos desistir de confiar nas pessoas. Amém? Aleluia. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Não precisa levantar a mão não, só pensa aí. Quantos aqui, além dos pastores, fizeram alguma visita essa semana? Sabe o que acontece? A gente não tem tempo a visita mais, né? O tempo está remido? Está assim, tá? Mas o que você faz durante o dia que você não consegue? Às vezes, porque nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas, você não consegue dar um telefonema para alguém que está enfermo. Eu não falo nem da visita, eu falo às vezes um telefonema. Alguém que precisa. Eu falo, gente, é tão curador, né? Quando você está passando por uma luta, você está passando por um problema, alguém te liga e te dá uma palavra, não é? Quem tem essa experiência? É tão bom. E nós precisamos ser esses canais. Nós precisamos ser esses canais de cura para a vida das pessoas.
Hoje a manifestação de Deus sobre cura foi tremenda. Mas Deus, Ele pode, mas normalmente Deus não faz isso, tá? Derrama cura. Ele pode e muitas vezes Ele faz. Mas Deus usa pessoas, tá? Deus usa pessoas para trazer cura. Às vezes com uma palavra. Quantas pessoas estão desestruturadas? Elas não sabem por que o conselheiro serve? Para ajudar a pessoa a entrar no trilho. É para isso. Porque ela está tão perdida nas situações que ela está vivendo, que ela não sabe nem por onde começar. Então o conselheiro serve para isso. Eu me lembro que o pastor Nelson, lá no encontro de casais, ele disse assim: o problema dos casamentos é que se a pessoa, no primeiro sintoma, ela fosse buscar ajuda, teria solução mais rápida. O problema é que ela deixa o barco afundar. Aí é difícil você colocar tudo no lugar de novo. As famílias precisam de cura. As famílias precisam se amar mais. As famílias precisam se perdoar mais. Eu ouvi Deus falando hoje que tinha famílias aqui, pessoas que tinham que se ter conserto com as famílias. Que sério. Às vezes você está lá magoado com alguma situação. Vai lá, se reconcilie. Seja o primeiro a ir para a cruz. Seja o primeiro a pedir perdão. Quantos anos você tem parentes que você nem vê mais porque você ficou magoado por alguma situação? E a Bíblia não fala daquele que fez para você. A Bíblia fala assim: se você sabe que alguém tem alguma coisa contra ti, vai lá e se reconcilie. Nós vivemos falando isso. Tem pessoas no nosso meio, que não gostam umas das outras. Gente, isso é muito sério. Eu sempre digo isso: você pode não gostar do meu jeito, mas você tem que me amar. Eu posso não gostar do teu jeito, mas eu tenho que te amar. É bíblico. Tem pessoas aqui no nosso meio que, se ela vê, ela não gosta da pessoa, se ela está descendo, a pessoa, ela dá um jeito de disfarçar, ela só cumprimenta se ela der de frente com a pessoa. Vocês acreditam nisso? E com líderes. Pior de tudo é isso, com líderes. Que Deus tenha misericórdia, né? Tá bom. Desvalorização das pessoas. Hoje as pessoas têm se tornado descartáveis, principalmente porque elas não produzem. Glória a Deus que existem grandes empresas que contratam pessoas com deficiência, né? A gente vê pessoas deficientes que estão trabalhando, tá? Isso é um valor. Hoje as pessoas, elas trabalham e vivem sob pressão. Precisam cumprir metas, alvos e precisam alcançar metas. Nós temos no nosso meio alguém que teve um problema sério por causa da pressão no seu trabalho. Nós temos que ter a consciência. Se eu trabalho num lugar, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que fazer o melhor. Eu não preciso de pressão. Tem gente que você precisa dar uma corda para ela ir, não é? Tá? Não. A responsabilidade de servo. Tá? Você que trabalha numa empresa, dê o melhor e dê mais ainda. Se você faz já o que manda fazer, tá? Você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Faz além. É assim que a palavra de Deus diz. Tem gente que reclama do salário o tempo todo. Imagina você não trabalhando, não tendo aquele salário. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós somos criaturas de Deus. O nosso tempo aqui é pouco, é muito rápido. Então vamos viver da melhor forma. Vocês podem me achar brava, vocês podem me achar dura, mas eu tenho um amor por vocês que vocês não têm ideia, tá? A gente julga as pessoas, tem gente que só passa a mão, né? Será que ela ama? Que você está indo para o buraco, você está em pecado e você está sendo passado a mão, você acha que isso é amor? Você está fazendo coisa errada. Os valores nossos são todos trocados. Sabe por quê? A gente aprende a viver só na emoção. E nós temos que aprender a viver no espírito. Amém? Nós temos que aprender essa dimensão do que Deus tem para nós. Eu estou vivendo momentos assim que eu fico, Deus começa a me revelar coisas, eu acho que não é revelação, tá? Eu fico achando que não é. Quando eu vou ver Deus mostrando. Sabe por quê? Eu sou melhor que você? Não. É porque Deus te ama. Amém? E quando Deus ama, Ele tem propósito em nos consertar. Então nós precisamos ser consertados. Nós precisamos ser uma igreja família, uma igreja que ama. Tá mesmo? Você acha que eu não acho defeito nos meus filhos? Eu acho. Mas o amor que eu tenho para eles é incondicional.
Amém? Igreja tem que ser a mesma coisa. Jesus nos ama incondicionalmente. Você acha que Deus ama mais aquele que peca menos? Você acha isso? Não ouvi? Não. Tá? Eu creio que até Ele dispensa mais amor ainda, para poder realmente resgatar aquela pessoa. Deus se agrada de quem obedece, igual a nós. Quando os nossos filhos obedecem, oh, que coisa boa. Quando eles não nos obedecem, que coisa triste. Tá? Com Deus é da mesma forma. Tá? E as famílias? Nós falamos a respeito do trabalho, né? Tanta pressão. Aí se não serve mais, dispensa, porque não serve mais. Você já se preocupou, tá? Você que é empresário, de quando a pessoa não está rendendo, você parar e falar assim: o que está acontecendo com a sua vida? Né? O que está acontecendo na sua casa? As escolas fazem isso, né? Quando tem uma criança que começa a mudar de comportamento, chama os pais para ver o que está acontecendo. Será que o empresário faz isso? Ou ele está preocupado só com o rendimento dele? Né? São pessoas que têm os mesmos problemas que você tem. Às vezes, muitos negligenciam isso. Tá? E nas famílias? O que a gente desvaloriza? Tá? Gente, hoje é tão interessante que hoje, com 40 anos, você já ouviu falar que já são velhos, né? Outro dia eu estava com uma irmã fazendo evangelismo, ela disse para mim: ai, com 40 anos eu quero morrer, porque eu já estou velho. Falei: ah, é sério? Tá? E os nossos idosos, então? O que fazer com eles? Onde eu falava para o Sérgio, Sérgio, a Donete está aqui. Falava: nossa, 94 anos, ela não tem mais sonho, ela não tem mais nada. Ela mesmo fala: Deus, por que o Senhor está demorando para me levar? Tá, não produz, não tem mais nada para fazer, não tem um projeto, ela não tem mais nada. Então o que os idosos são para as famílias? Pensa aí, não quero falar, né? Tá? São desvalorizados. E na igreja então? Os mais espirituais, eles ajudam os outros que são menos espirituais? Ajudam? Esse é o problema. Se eu tenho que ajudar o outro a chegar, tá? De que forma? Ensinando, falando, mostrando. Gente, tem muita gente aqui que faz isso, viu? Tem muita gente. E eu louvo a Deus por isso. Agora tem muita gente que menospreza aquele que não consegue realmente entender as coisas de Deus. Vamos ver alguns sintomas. Eu falei só coisa ruim, né? Quais são as consequências dessas coisas que acontecem? Não existem mais modelos. As crianças crescem sem referência do pai e muitas vezes até da mãe. Alguns anos atrás foi feito um levantamento na França e 50% das crianças crescem sem a presença do pai. Gente, 50% é muita coisa. Isso tem gerado pessoas sem caráter e sem limites. Pessoas cristãs precisam fazer um papel dobrado. Eu imagino as mulheres que não têm marido junto, como elas se aplicam dentro da palavra para fazer aquilo que é a palavra, porque o que traz equilíbrio é a palavra, não é a sua situação. Senão, como é que Deus seria? Né? Seria injusto, porque de repente o casamento não deu certo e não foi por causa da pessoa. Olha que injustiça. Então Deus vai te dar graça, vai te dar força para que você entre dentro da palavra e viva aquilo que está escrito. Amém? Glória a Deus. Qual a consequência na sociedade? Vícios, temperamentos difíceis, pessoas extremamente negativas, não sabem amar e serem amadas, relacionamento sexual distorcidos, hábitos de mentir, desconfiança e falta de relacionamento duráveis. Tá? Isso você pode olhar, né? Olha aí do lado, vê se é tudo isso mesmo. E na igreja, essas pessoas não conseguem chegar aonde Deus quer que elas cheguem. Elas precisam ser curadas na alma. Não conseguem respeitar as autoridades delegadas, nem os pais, nem pastores e nem líderes. E é assim que as pessoas vêm para a igreja. Elas vêm para a igreja assim, mas elas não podem permanecer dessa forma. Amém? Tá? Então, aceitação, eu chego, Deus nos aceita como nós estamos. Mas Ele permite que a gente fique como nós estamos? Não.
E é a mesma coisa. Então, se você está na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, as coisas não mudaram na sua vida, então vamos fazer uma reciclagem. Vamos lá ver se os princípios de Deus estão sendo vividos na sua vida. Tem gente que acha que ser crente e ser bem-sucedido é você passar de joelho o tempo todo, né? E visitando e fazendo a obra de Deus. Gente, a obra não é Deus. Tá? A obra não é Deus. Princípios de Deus é que precisam ser vividos. Eu já disse aqui uma vez e mais que uma vez. Se eu perguntar aqui quais são as promessas de Deus que você conhece, nossa, você vai falar inúmeras. Se eu perguntar para você quais são os princípios de Deus, você vai ter dificuldade para lembrar quais são os princípios de Deus. E o que gera vida são os princípios, porque os princípios são obediência. E nós precisamos viver. Nós estamos no mundo mudando a cada dia, tá? A palavra de Deus não muda. A igreja tem que ser cada dia mais santa. Nós não podemos ser como os do mundo. Gente, como é triste a gente ouvir isso. Vocês não têm ideia. Que um crente passou alguém para trás, que um crente roubou, que um crente... Gente, é muito triste, tá? Porque as pessoas, elas põem em foco o crente. Quando acontece então alguma coisa com o líder, todo mundo, o líder é igual a você, igual, todos nós somos iguais, estamos sujeitos. A igreja tem que ser igreja curadora. Nós vamos chegar lá, tá? A falta de referência gera famílias desestruturadas. Porque o homem não sabe o seu papel, a mulher não sabe o seu. A referência disso foi maus tratos, violência, pai alcoólatra, mãe descontrolada. E as pessoas aí se tornam cheias de traumas. Aí elas vêm para a igreja, ela dá aquela pincelada, né? E pronto. Não, ela precisa de cura. Ela precisa ser amada, ela precisa ser aceita. Né? Ninguém, quando você leva uma patada, né? Ou você fala assim, nossa, né? Mas você já pensou que aquela pessoa pode ter vindo da casa dela e ter brigado, ter sido xingada? Você nunca pensou nisso, né? Então, se você chegar e falar assim, olha, você foi tão grosseira comigo, né? Talvez ela abra o coração com você. Né? Aquilo que você falou. Né? A gente faz muito isso no relacionamento conjugal, né? Não sei se vocês fazem, eu faço. Não, isso aquilo que eu falei hoje mesmo, Sérgio. Aquilo que eu falei, peço perdão. É assim, tá? Que a gente precisa trabalhar. Porque nós falamos coisas que às vezes na nossa ira, a gente fala coisas que a gente não quer falar. Ou só sou eu e o Sérgio que fazemos isso? Vocês não, né? Tá? Então a gente tem que se perdoar. Sabe por quê? Quando você perdoa, quando você pede perdão, você esquece. Não é assim que a palavra de Deus diz? Por que muitos relacionamentos continuam entruncados? Porque você vai guardando aquilo, vai pôr no, né, naquele baúzinho que você tem, né? Você vai colocando, aí no primeiro momento, na primeira vez você abre o baú, porque você fez isso, porque você fez aquilo, eu nem me lembro mais, porque eu já pedi perdão. Então tem que ser assim, tá? Vida do crente é vida diferente do mundo, gente. Amém? Glória a Deus? Tá. Os casais convivem no mesmo teto, mas não se relacionam. Perdem os valores da família. Aí, equilíbrio emocional, formação de caráter. Perde o que gera limites. O sim, sim, o não, não. Aí os filhos, o que acontece? Precisa da super nanny. Sério, né? Precisa. E quantos filhos estão precisando de super nanny aqui? Né? De dizer assim para a mãe, olha, você está percebendo isso? Você está percebendo? Ninguém gosta de ser corrigido, né? Ninguém. Mas a correção é tão boa quando ela vem em amor. Por exemplo, quando você fala para um filho seu alguma coisa, você fala para acabar com ele? Não, você fala para que ele possa tomar. E é assim, a correção é assim. Deus corrige aquele que Ele ama. Nós precisamos disso, sermos corrigidos. Quanta coisa ruim, né? Eu falei de coisa ruim. Você sabe o que é saúde e o que significa saúde? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela diz assim,
é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E é bem isso que nós precisamos. O conceito cristão é viver a paz que Cristo nos oferece e que o mundo não nos pode tirar. E ter tudo no equilíbrio de Deus. É fácil? Não é. Custa. E custa muito. Custa muito. Por isso que Deus tem colocado uma preocupação grande no meu coração com a família. Família estruturada, família curada, é a igreja curada. A igreja, vamos ver como é que a igreja tem um papel importante para ser esse veículo de cura. A igreja se manifesta através do quê? Primeiro, da salvação. Quem conquistou a salvação para nós? Jesus Cristo. A palavra não está somente na dimensão espiritual, mas na totalidade do ser humano. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus veio para nos dar a vida eterna e veio para nos dar vida abundante na terra. Então a salvação está inclusa essas duas coisas. O que é para você vida abundante? É você ser cheio de dinheiro, tá? Paz, alegria, na hora da tribulação, na hora do... aquilo flui de você, isso é vida abundante, você tem vida para dar, tá? E vida é isso. Eu estava dizendo assim, a vida, outro dia saiu o sol, eu Sérgio no carro, e falei assim, nossa, sol é vida. Eu falei, não, sol é alegria, vida é Jesus, né? Porque realmente, até o tempo tem influência sobre a nossa vida. No dia que você acorda, tá chovendo, o que acontece? Né? Você já fica mais murcho. O dia que tem sol, você já fica mais alegre, tá? Porque tem influência. Nós somos seres emocionais. A relação entre saúde e salvação sempre existiu. Arrependimento e o perdão são e continuam sendo expressões para a cura. Tá? Do que nós temos que nos arrepender? Do pecado. O que nós temos que perdoar? Quem nos ofende. E pedir perdão para quem nós ofendemos. Gente, isso não vai mudar, tá? Desculpa é muito light. Nós temos que aprender a pedir perdão. Tem gente que só sabe pedir desculpa e olha lá, com muita dificuldade. O homem salvo, ele tem a sua vida mudada e os valores ruins, eles saem. E dá lugar para quê? Os valores benéficos. Quem aqui testifica do momento que você aceitou Jesus e que a tua vida foi transformada? Amém. Algumas pessoas não levantaram a mão, talvez não tenham percebido. Gente, é da água para o vinho, porque muda os valores. Os valores mudam. A igreja tem que gerar relacionamentos saudáveis. Você sabia que as nossas necessidades mais profundas deveriam ser supridas na igreja? A partir dos relacionamentos saudáveis entre os membros. Gente, como é a extensão da família? Onde encontrei? Porque é difícil a gente encontrar pessoas fora da igreja. Eu encontrei um casal fora da igreja. Eu falei, olha que interessante. As pessoas, elas têm a vida delas secular, elas têm vida própria. A igreja, ela não comanda a sua vida, tá? O que a igreja faz? Ela te ajuda a viver essa vida que está escrita na palavra. Por isso que nós nos reunimos, por isso que nós estudamos a palavra, por causa disso. Às vezes tem pessoas que falam assim, a igreja requer muito da gente. A igreja não requer, quem requer é a palavra. Jesus é se ensina ou não. E Jesus é muito radical. Ou vocês acham que não? Tá? Jesus é muito radical. Ele diz na palavra, e ele não diz assim, ó, você tem que fazer isso, isso, e tem alguma coisa no meio que dá para você jogar. Não. Não tem. Ou você é ou você não é. E nós vamos chegar a esse tempo. Vamos chegar a esse tempo que nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio. Tá? Hoje em dia está meio mesclado, porque tem tanto que se acham justos, que estão agindo como ímpios, mas vai ter aquele momento que ele vai ser julgado como ímpio. Ele não é o justo que Deus realmente justificou. Você sabia que na palavra tem 27 mandamentos recíprocos à mutualidade? A uns aos outros? Eu também não sabia, estudando que eu vi. Por isso a igreja tem potencial para trazer cura nos relacionamentos. Eu sempre digo, tá? Eu vou afirmar mais uma vez, está escrito aqui, você pode não gostar do meu jeito, mas você tem que me amar.
Eu posso não gostar do teu jeito, mas eu tenho que te amar. Amém? Precisamos aprender isso com a palavra. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e se reconcilie. Não deixe para depois. Nós temos um grupo de amigos fora da igreja, são cristãos, mas fora da igreja, e passaram por um vento de problemas. E ela, essa semana, falou: Meire, eu devia ter te ouvido. Eu devia ter confrontado logo no primeiro sintoma. Como não confrontaram, criou uma bola de neve, ficou muito mais difícil. Hoje, eles não conseguem se relacionar mais. E é assim que acontece. Porque quando você vai... Não é assim também com doença, tá? Você detectou um câncer, tá? O médico fala assim, tá no início, você vai lá para tratar aquele câncer. Não é muito mais fácil de curar? Agora, se você não quer saber, tá? Eu vi isso outro dia no cabeleireiro, que a moça não quis saber, ela ficou com medo. Quando ela foi, o câncer já tinha tomado uma dimensão que não havia mais como ser tratado. É assim que acontece conosco. No primeiro sintoma, se você está aí no seu coraçãozinho, na sua mente, tá com alguém, reconcilie, vai lá, trate, fale. No Paraguai comprar um pecado. Tá bom. Amém. Outro ponto. Devemos entender e praticar o que? A aceitação da pessoa. Valorizá-la, aceitá-la como é. Será que nós fazemos isso? Segundo ponto, confissão. Aprender a confessar os pecados uns aos outros. Eu falei isso aqui outro dia. Perdão. Perdoar é libertar. É dar o que você recebeu de Deus. É cura. Quando você perdoa, você tem cura na sua alma. Oração intercessória. A palavra diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. É porque traz saúde, dá valor e também mostra o caminho de resultado com Deus quando eu intercedo. Senhor, mostra para o fulano que ele está no lugar. Às vezes você não pode falar, mas você pode interceder. Interceder também é uma forma de amar. É uma forma de você carregar o fardo um do outro. Contato físico. As pessoas hoje estão carentes. Elas estão carentes de abraço, elas estão carentes de toque. Elas estão carentes de aperto de mão. Esses atos demonstram que alguém entendeu ou procura entender o que você está sentindo. Né? Às vezes você está tão abatida na sua alma, não é assim? Você chega na igreja, leva aquele abraço gostoso, aquilo não revigora, ou só acontece comigo? Às vezes só acontece comigo essas coisas, né? Alguém dá uma palavra, né? Às vezes eu estou tão abatida, mas eu recebo uma palavra, aquilo é um refrigério para a minha alma. Então nós precisamos desse contato físico. Nossa, e em casa então? Quantos pais não tocam mais os seus filhos? Quando é pequenininho é fácil, né? Quando é pequenininho a gente abraça, beija. E quando eles são adultos? Precisamos fazer isso. Tocar os nossos filhos, abraçar os nossos filhos. Louvor. Você sabia que o louvor traz libertação? Ele traz alegria também. Porque lá em Tiago 5,13 diz assim: se alguém sofrendo, faça oração. Alguém alegre, cante louvores. Então canta. A pastora Meirinha estava ali do meu lado, ela falou: tá tranquila? Eu falei: eu nunca estou tranquila para pregar. Aí ela falou: então adora. Que bonitinho. Aí eu fechei meu olho e comecei a adorar, né? Porque é assim mesmo que nós precisamos. A adoração traz libertação. Reconhecer que Deus está, que Ele é. Ele está aqui em espírito. Nós não podemos sentir Deus, mas você pode às vezes sentir Deus através de um irmão te falando alguma coisa. Falando: nossa, veio de Deus. Não é assim que a gente fala? Nossa, veio do céu, veio de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa cura. Nós precisamos desse toque. Amém? E que Jesus? Presença. Outra coisa que nós precisamos. Muitas vezes as pessoas não precisam de palavra, mas sim da presença da outra. Eu digo isso no luto, né? Quando você está lá, você perdeu um ente querido. Quando você vê uma pessoa conhecida, aquilo traz um conforto para a sua alma. Não é diferente na igreja, gente. Você pensa que nós gostamos quando a gente vê muitos irmãos sem estar presente no culto? É a mesma coisa, tá? Porque hoje está muito frio, está muito calor, está muito... Gente, é tão bom
quando você vem para estar no corpo. Você não sai daqui abençoado, tá? Se a gente for fazer a vontade da carne, a gente nunca vai, né? Nunca, porque está sempre frio. Aqui é frio mais do que qualquer outro lugar. Então, é hora da gente falar, não, eu vou, porque não só eu vou ser abençoado, como eu vou ser uma bênção. Tem alguém lá que precisa do meu abraço hoje. Tem alguém que precisa de uma palavra que venha de mim para outra pessoa, tá? E por último, eu esqueci de falar. Como é que Jesus manifestou a presença dele? O que ele fala na palavra? Que ele estaria conosco? Peraí. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus é exemplo. Se ele está conosco, por que muitas vezes nós negligenciamos estar na presença? Ou ir, ou fazer, ou visitar, ou ir no velório, tá? Ou estar com a pessoa porque a pessoa está precisando. E por último, a igreja precisa servir a comunidade. Pastor, já avisou lá, né? Marcão, se quiser tirar, tá? A igreja precisa servir a comunidade. Baseado no ministério de Jesus, a igreja tem que ser útil e continuar o mesmo ministério de Jesus: salvar, curar e libertar. A sociedade está cada vez pior, mas o poder terapêutico da igreja faz a diferença. Quem já ouviu isso várias vezes? Nossa, eu estava tão mal e eu fui na igreja, agora eu me encontrei, né? Porque a presença de Jesus e a palavra que é pregada, ela tem que fazer diferença nas nossas vidas. Amém? Não se incomode com os irmãos chegando aí, não. A igreja curada é uma igreja que cura. Nós precisamos nos levantar e aceitar o desafio de continuar sendo uma igreja cristã. Mas já vai fazer isso? Jesus disse: eu vos envio no meio de lobos. Ah, tem o CD inteiro. Então, qual é a nossa posição? É ficar dentro da palavra, da simplicidade que é a palavra de Deus. Parar de buscar movimentos e buscar sim a essência, os princípios da palavra para viver essa vida que Jesus nos prometeu. Amém? Eu vou fazer um apelo diferente, tá bom? Por isso que eles estão tirando. Dá para tirar aqui, amor? Porque não vai ter mais cara. Vamos fazer teatro lá em cima. Eu púlpito sim. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus com os olhinhos bem fechados. Quero todo mundo de olho fechado. Pastor Fernando, pede para alguém te ajudar a tirar aqui. Vai ajudar. Feche os olhinhos, vamos orar. Pai, eu quero, no nome de Jesus, te agradecer, Deus, por essa palavra tão simples, mas que ela mexe com os nossos corações, porque nós precisamos tanto da Tua presença, nós precisamos tanto dos Teus princípios vividos, Pai, ó Deus, na nossa casa, ó Deus, na nossa igreja. Por isso, Senhor, nós clamamos, Pai, ó Deus, por cada família aqui representada. Nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor venha com a Tua libertação, que o Senhor venha com a Tua cura, que o Senhor venha com o Teu óleo novo, Senhor, sobre a igreja, a tenda de adoração. Pai, que os relacionamentos sejam restaurados. Pai amado, que as famílias, Senhor amado, possam ser visitadas pelo Senhor nessa manhã. Ó Deus amado, que filhos, Senhor, possam, Senhor, se arrepender, ó Deus, dos maus caminhos. Pai, em nome de Jesus, a obra do Teu Espírito, Pai. E nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus conosco. Em nome de Jesus, você que de olho fechado ainda, você que precisa de uma oração especial, levante a sua mão pela sua família, pela sua família. Eu queria que os pastores, os intercessores que estão aqui, ó, Sônia, Nilza, colocasse a mão sobre essas pessoas que levantaram suas mãos. Estou vendo aqui. Continue de olho fechado, por favor, gente. Deixa o movimento que nós vamos fazer para os pastores. Alguém ali com a mão. Bem, Pastor Fernando, coloque a mão ali, por favor. Pai, eu quero, em nome de Jesus, orar, Senhor, por essas famílias, ó Deus, que levantaram suas mãos. Deus amado, elas estão precisando do Teu socorro.
Elas estão precisando, Pai, oh Deus amado, que o Senhor entre, que o Senhor, Pai amado, resolva aquilo que elas não podem resolver. Por isso, no nome de Jesus, Pai, traz o dom dele. No nome de Jesus, Pai, vem, Senhor amado. Vem, Senhor, com a tua resposta. Vem com o teu óleo. Vem, Senhor amado, com a tua solução. Porque o Senhor é restaurador de famílias. O Senhor é aquele que faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, por essas famílias e pelas nossas famílias, para a Tua glória. Amém. Amém. Eu queria que as crianças viessem aqui na frente, porque senão elas não vão ver. Tem bastante já. Amém? Depois desse teatro, aí o pastor vai dar a bênção, viu? Se quiser ficar nos cantos para beber, eles vão subir aqui, ó. Fica tranquilo. Sentamos com ele.